web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 2 de março, estamos iniciando o nosso mês de março, né? Que venha com toda a positividade. Não é verdade? Pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vamos iniciar o nosso Itajubá Entrevistas, sempre sob o patrocínio, o apoio da Eletel, que é a nossa rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá. Pensou em TV digital, internet pré-paga, parabólicas, falou com a Eletel. Você pode fazer o seu orçamento sem compromisso nenhum pelo telefone 36214600 ou 999861444. 999861444. Você pode mandar a sua mensaginha até, né, o seu WhatsApp e fazer o seu orçamento que tenha mais a sua cara, sem compromisso nenhum, certo? Eletel, a sua rede de franquia autorizada da Oi TV Livre aqui em Itajubá. E daqui a pouco eu vou falar sobre o estúdio ultravioleta para as mulheres que querem divar, né? Que a gente não quer só comida, não, a gente quer ficar bonita. Né, meus amores? O estúdio ultravioleta tá aqui com a gente também hoje. E aí vamos entrar na nossa conversa de hoje, né, meus amores? Essa semana nós vamos falar sobre a volta às aulas, né? Porque na hora que a gente fala assim, vai voltar às aulas, a gente quer descansar. A gente quer falar assim, tô precisando de férias. Aí os filhos tiram as férias, né? As crianças, os jovens, a gente tira umas fériasinhas. Mas na hora que fala de voltar às aulas, dá aquele friozinho na barriga. Por quê? Porque tem várias... Primeiro porque a gente não sabe... Aí muda tudo. Muda professor, às vezes muda de escola, às vezes vai mudar a sala, muda a turminha que já tá acostumado, né? E aí isso mexe um pouquinho com o nosso cotidiano, né? Mexe muito com o nosso cotidiano. E aí vamos conversar um pouquinho sobre as dicas, né? Como que é... Vamos prosear. Para isso, eu estou aqui com a Teisa Rosa. Falei certo? Teisa. Tem um acentozinho ali. Estou aqui com a psicopedagoga Teisa Rosa. Bom dia, meu amor. Bom dia. Tudo bom? E Pedralvense. Pedralvense. Ai, eu descobri que ela é Pedralvense. Já amei, que eu amo esse povo. Vamos mandar beijo pra Pedralva? Mandar beijo pra Pedralva. Beijo, Pedralva. Uma cidade maravilhosa, com pessoas muito bacanas. Aqui, ó. Não vai deixar mentir aqui. E aí, a psicopedagoga Teisa Rosa vai falar um pouquinho sobre isso com a gente aqui, né, meus amores? E também, a gente vai falar um pouquinho da PAI também, porque ela é psicopedagoga da PAI. Na verdade, na PAI, eu sou coordenadora do setor escolar. Lá dentro da PAI, eu não atuo como psicopedagoga. É lógico que a psicopedagogia não sai da gente, né? Sim. A gente é psicopedagoga. Mas dentro da PAI, meu cargo é de coordenadora do setor escolar. Atuo como psicopedagoga numa clínica Reintegrar, que é aqui em Itajubá, na rua Tigre Maia. E lá eu atuo como psicopedagoga. Aqui, na PAI, como coordenadora do setor escolar. Perfeito. Vamos iniciar bem do início, né? Bem do início mesmo. Sabendo ao certo o que é a psicopedagogia, né? É uma palavrinha que vem ganhando cada vez mais espaço, né? Hoje, ainda bem, né? Que bom. Mas que muitas vezes, será que a gente sabe tudo que engloba psicopedagogia, né? Vamos então conceituar ela? Então, a psicopedagogia, às vezes ela é confundida com a junção da psicologia com a pedagogia. Ai, eu fazia isso. O que não é verdade. Não é. Não. A psicopedagogia, a base dela né, pegou com base dificuldades escolares, mas ela não é a junção de psicólogo com pedagogo. Então eles acham que eles levam lá para o psicopedagogo e o psicopedagogo vai dar uma aula particular. Ela tem a base, a psicopedagogia ela é uma área da aprendizagem. Então a gente trabalha com aprendizagem. Com dificuldade e com facilidade. Tem aquelas pessoas também que tem muita, sabe aquelas pessoas que a gente chama de gênio, Sim. que eles falam que tem um QI alto. A gente fala, pega muito rápido as coisas. Essas pessoas também muitas vezes precisam de ajuda porque eles não conseguem se adequar com aquelas outras pessoas que levam um maior tempo para aprender.
Então, elas também precisam se adequar. Não que elas vão deixar de aprender rápido, não é isso. Ela vai aprender a lidar com isso. Mas vai aprender a lidar com isso, exatamente. Então, a psicopedagogia é uma área que me encanta profundamente, mas profundamente mesmo, porque eu acredito muito nisso, e a psicopedagogia veio somar com a minha crença pessoal, que é todas as pessoas podem aprender. Todas as pessoas. Ai, gente, essa afirmação é maravilhosa. Algumas pessoas, às vezes a gente ouve isso e pode parecer até irrelevante o que você está falando, né? Fala, todas as pessoas podem aprender? Claro que podem aprender. Só que assim, quantas vezes você me remeteu agora uma época da escola, porque várias vezes eu ouvia, e tinha um moço, na juventude, tinha um aluno que ele batia a cabeça sempre, ele ficava assim, ó. Mas eu não consigo aprender isso, eu sou burro. Tem isso, né? Tem às vezes a coisa que a pessoa fala, não, eu não consigo, não, eu não aprendo, não é pra mim. Então, às vezes, aquilo ali realmente você não tem interesse pra você se dedicar, pra você aprender. Porque a aprendizagem, ela corre de dentro pra fora, não é uma coisa de fora pra dentro. Então, se você não tem interesse pra se disponibilizar ali para aprender aquilo, talvez você não vá aprender mesmo. Mas não porque você não é capaz. Porque você não tá querendo. Não tá querendo, tá sem o interesse naquilo. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito de cozinhar. Cozinho até bem direitinho. Delícia. Porém, não sei fazer nada inho. Sabe? Coxinha, empadinha. Sim. Eu não sei fazer nada inho, porque é pequenininho. Eu não tenho muita habilidade para fazer coisa pequenininha. Sim. Minhas coisas são tudo empadão, sabe? Assim eu sei fazer. E eu tenho muita dificuldade. Tem um caso que eu sempre gosto de contar de um pedreiro lá de Pedral, um pedreiro top de linha. O povo faz fila para pegar ele para construir ou para reformar. E um dia ele tava fazendo um trabalho lá pro meu irmão e ele falou pra mim, Teisa, você lembra de mim? Eu estudei com você, só que eu era burro. Falei, quem falou que você era burro? Você estudou, eu não estudei. Eu falei, põe eu pra fazer isso que você tá fazendo. Eu não sei fazer. Então, as inteligências, elas são diferentes, né? E eu acho que ele gostou disso, porque ele conta isso pra todo mundo. E agora eu tô contando a sua história também. O pedreiro chama Marildo, ele é um dos melhores pedreiros que tem lá em Pedralva. E eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque isso não tô falando isso para agradar ele. Isso é um fato. É verdade. Ele tem uma aprendizagem, uma facilidade que eu não tenho. Ele tem uma inteligência que eu não tenho. E eu tenho uma outra que ele não tem. Sim. E é assim que bom, né? Que é assim, cada pessoa é diferente da outra. Gente, é muito... Às vezes é esse estralozinho, né, que a gente precisa para entender, né, uma coisa realmente na escola. Principalmente a escola mostra muito isso, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue trabalhar isso dentro da sala de aula, né? Naquele momento que se precisa ser trabalhado, né? Às vezes, até uma maneira, porque às vezes a gente fica achando que a criança ou o jovem, ou até o adulto, ela tem que aprender do jeito que eu tô ensinando, mas não é. Sou eu que sou profissional, que tenho que chegar onde aquela pessoa tá, pra ela ver se eu consigo convencer ela de vir comigo. Talvez eu não consiga. E aí é que a gente fala da como que chama isso? Oh, meu Deus. Do vínculo. Sim. Você formar um vínculo, a pessoa precisa confiar em você. Pra se abrir, né? Tem a Alicia Fernandes, que é a base, né, vamos dizer assim, da psicopedagogia no mundo, ela é referência. Sim. Ela fala isso. Qual é o nome? Alicia Fernandes. É brasileira ela? Não, ela é argentina, mas depois ela morou na França. Eu só sei que ela... Enfim, ela não é brasileira. Mas é a nossa referência aqui no Brasil. A gente se baseia nos estudos dela. Sim. E dela também, né, evidentemente. Mas ela fala isso. A aprendizagem ocorre quando o aprendente, ela não fala professor-aluno. Ela fala ensinante e aprendente. Porque esse papel é trocado a todo instante. Não é? É lindo, né? Eu fico encantada também. E ela fala que o aprendente consegue, o ensinante consegue fazer com que o aprendente aprenda alguma coisa com ela a partir do momento que ele outorga esse poder para o ensinante. Então, eu dou o poder para você me ensinar
alguma coisa. Não é você que tem o poder de me ensinar, sou eu que te dou esse poder. E isso é encantador. Eu, como coordenadora lá do setor escolar de uma instituição como a PAI, hoje em dia já tem um tempinho que eu tô lá, as pessoas agora já entendem um pouco isso, porque é a minha visão como mãe, como pessoa e como psicopedagoga também, que eu não posso deixar de ser. Sim. Mas de acreditar que aquela criança que tem um diagnóstico, que tem um CID, ela também pode aprender. Talvez não do jeito que eu queira. Exatamente, cada um no seu tempo, com as suas, com algumas limitações que a gente Todo tem. mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas é possível aprender, se possível tem que ficar... tem que ficar marcado, né? Tem que ficar grifadinho, ele é possível. Tô te ouvindo e a gente vai se colocando nas situações, né? Uma vez, meu filho... Tava fazendo tarefa, era petitito, hoje em dia ele tem 9 anos, mas agora isso aconteceu, ele devia ter uns 5, uns 5, tinha uns 5 que ele tava no primeiro ano. Aí ele tava fazendo tarefa, tava aprendendo a fazer um negócio, somas, tava lá fazendo, não sei o quê, e ele fazia de um jeito, não, filho, não é assim, aí vou lá. Aí a gente ficou ali uns 10 minutos, não, e eu não, e ele fazia, aí ele já começou a ficar nervosinho ali, aí eu falei, tá. Então faz. Mas eu não acreditei. Eu falei, subestima, né? Eu falei, faz. Porque eu acho que assim, inconscientemente, eu pensei, bom, se errar, eu acho que vai errar, aí ele vai ver, eu vou poder mostrar que está errado, eu vou falar que está errado, vou poder mostrar como se faz. Mas eu falei, então faz, filho. Calma. O resultado, ele fez de uma outra forma, o resultado não foi o mesmo. Que ele fez, né? Do jeitinho dele. Do jeitinho dele, o resultado foi aquele. Eu falei, tá bom. Aí ele foi ensinante e você aprendendo. Tá vendo, gente? Porque ele que coisa mais linda. Que as coisas não precisam ser do jeito que você quer, ou do jeito que você sabe. Então aquele padrão, né? Que todo mundo, assim, a maioria aprende dessa forma, né? Mas assim, é a maioria. Existe uma minoria. Então, e que ele precisa respeitar. Que precisa ser respeitado. Eu falei, talvez ele tenha desde achado então... uma maneira incrível de fazer. Eu falei, não, tá bom, então pode fazer. O resultado tá certo, tá tudo ok, faz. Mas uma coisa que você tá falando que é importante também, a tarefa, ela é... Pra que serve a tarefa? Pra professora perceber o que aquele aluno entendeu da matéria dada. Porque se a mãe faz, a professora nunca vai saber que o menino não sabe, né? Não tem como avaliar o seu aluno, Mas mãe tem né? esse negócio de achar, meu filho não pode fazer errado. Né? Isso é coisa bem de mãe mesmo. A gente vai aprender. Mas a gente tem que estar aberto para aprender. Isso, né? é mais importante. A gente vai aprendendo também. Aí também, várias coisinhas, né? A gente vai aprendendo. Eu falei, não, deixa, né? A gente fica, amém. Né? Tem hora que eu deixo assim... Hora não, eu deixava, ele foi aprendendo isso também, que eu falei assim, parei pra poder pensar assim, se eu não mando estudar, não tá estudando. Se eu não mando fazer tarefa, não tá fazendo. Não tá fazendo. As notas dele são muito boas, mas se eu não mando fazer, não seriam. Sabe? Não ter essa responsa, né? A responsabilidade de chegar, a organização de chegar. Eu falei, não, então vamos trabalhar isso, tá errado. Né? Aí, mas a gente fica com aquela coisa, tem hora que eu tenho que sair de perto. Assim, eu saio assim, ai meu Deus, me ajuda. Saio, aí deixo, respeito o tempo, né? De aprendizado da criança, né? Falei, não, deixa, mas dá uma coisa, gente. Dá, porque a gente quer que dê certo, a gente quer cuidar desse filho, né? Dessa criança que a gente tem a responsabilidade, assim, enfim. Mas a gente acaba girando tudo em volta do respeito, né? Mas aí você fala uma coisa que quando a gente... a mãe, ela tem uma coisa que é inexplicável, né? Eu falo isso, eu tenho 2 filhas. E aí eu falo pra elas, ai gente, mãe deve ser... Quer dizer, não, porque eu também tenho mãe. É muito difícil você aguentar uma mãe. Eu falo isso como mãe, não como filha. Mãe a gente tem que admitir. Mãe é dureza, mãe é muito dureza. E aí, na psicopedagogia, a gente estuda um médico inglês, ele chama Winnicott, que ele fala que a mãe, ou a pessoa que está trabalhando com aquela criança, geralmente é a mãe mesmo, né? Ela não pode ser péssima, mas também ela não pode ser ótima. Ela tem que achar um meio termo para ela ser boa. Porque a criança, ela precisa de saber até onde que não vai me faltar nada
do básico, como alimentação, né? Sim. Mas também que eu vou ter que correr atrás de algumas outras coisas. Então, quando você fala que você fica quieta, isso é psicopedagogia. Olha, gente, a gente pratica psicopedagogia sem saber. Exatamente. Muito legal isso. Né? Isso é muito legal. A gente vai vendo, a gente acha que não conhece aquilo, mas já pratica e não sabe. Uhum. Tem um monte de coisa assim, né? Que a gente já faz, nem sabe que tá fazendo coisa de, sei lá, de engenheiro, né? De psicólogo. E quem tá educando ali tem muito de tudo isso. Tem que ter um pouquinho de cada, né? Tem, né? A gente tem. A né? gente tem. É por isso que a gente é chatinho mesmo. Minha mãe é chata. Não, aguentar a mãe não é fácil. Não, é dose. E mãe, a senhora me perdoe. Não tô falando da senhora, tô falando de mim. Como mãe, que a gente é chato. A senhora é ótima. A senhora já foi horrível, é bom. mas agora a senhora é ótima. Não, agora eu te entendo, você é maravilhosa. Exatamente. É desse jeito. Bom, em que momentos tem como a gente conseguir detectar os sintomas de quem precisa de tratar com a psicopedagogia? Então, geralmente isso acontece quando começa quando acontece alguma coisa escolar, né? É aí que as pessoas ficam aprender a ler. Ai, não quer aprender a ler, né? Então, eu sou especialista em alfabetização. Eu amo, acho a coisa mais linda do mundo se ensinar a ler, que né? Aquela criança que acha que que é difícil e de repente o mundo se abre. Meu Deus, eu acho assim, eu fico emocionada quando eu lembro de cada serzinho que passou na minha vida que eu ensinei a ler, que é muito bom. Imagina. Mas assim, geralmente acontece nessa hora, quando a escola começa a reclamar do filho. Mas eu acho que assim, geralmente, e isso quando eu falo como mãe, tá? Eu não tô acusando nem julgando ninguém, porque é difícil mesmo. Geralmente a gente às vezes ajuda a mãe, o filho não precisa de ajuda. Opa! Vamos fazer uma pausa dramática nisso pra gente poder entender. Então, é muito legal isso, porque a mulher, né? Aí eu vou entrar, sei lá na onde que eu vou entrar no... Mas assim, a gente tem que ser incrível, né? A gente tem que ser incrível. A gente tem que estar magra, de unha feita, de sobrancelha, depilada. A gente tem que ser uma incrível, uma mulher, uma puta profissional. A casa tem que estar maravilhosa. Enfim, é muita coisa. E a gente tem que ser uma mãe, assim... Exemplar. Só que a gente não dá conta de fazer isso tudo. E aí as mães se culpam. Eu falo para as minhas mães que eu atendo as coisas, eu falei, gente, tira essa culpa das costas, porque você faz o que você dá conta, o que você pode, o que a gente não pode, a gente não consegue fazer. Né? Às vezes a gente trabalha essa questão com a mãe de deixa ele passar uma fome e não vai morrer. Não vai. Deixa passar um friozinho, que a gente é assim. Ai, bota esse casaco. A minha mãe até hoje. Você não vai levar uma blusa. A gente tem 50 anos e fica querendo que a gente leve um casaquinho. Exatamente. Isso aí não vai ter jeito. Não vai, Isso aí não vai ter jeito. Não vai mudar nunca. Não vai ter jeito. Então eu acho que se a gente começa a trabalhar com essa questão de deixar a criança ou o jovem, né, passar um perrenguinho de leve. Eu sempre falo também, não se maltrate, vai com calma, mas vai, devagarinho a gente chega lá. Porque às vezes é situação assim, a mãe que não trabalha fora, ela tem uma culpa incrível, porque ela não trabalha fora. Eu já atendo ainda algumas situações na clínica isso, de mãe que dona de casa, qual o problema? Qual o problema? Se ela com o marido dela resolveram que aquilo é melhor pra eles, se organizaram, gente, deu certo. É um privilégio, eu acho. Você poder ficar em casa. Sim. Né? De você cuidar dos seus filhos. Mas hoje ela em dia ela tem uma culpa que ela carrega, então não sintam culpa. Você que tá em casa, não trabalha fora, qual o problema? Não tem problema nenhum com isso. Agora, se acha que deve começar a trabalhar, comece a trabalhar. Se tem vontade, né? Não é? Porque às vezes isso é uma frustração. Aí eu queria, mas eu tô trabalhando em casa. Agora, né? Se trabalha fora também, não se culpe. Você faz o que você pode. Com certeza. Ninguém faz, né?
Porque problema. tem muitas vezes, quem não fala assim, eu queria ter mais tempo, queria trabalhar um pouco menos pra ter mais tempo, pra estar mais, né, na vida de escola. Com filho no geral, né? Principalmente filho faz isso com a gente. Faz. Nossa, se eu tivesse mais tempo, eu podia trabalhar mais essa parte. A gente tem muito esse podia, melhorar, podia. Mas é bom também esse podia também. Porque não faz pode a gente se mexer, né? Se mexer. Faz a gente se mexer. Mas a gente não pode ficar só nisso e ficar sofrendo. Eu acho que é isso que é o coisa. Podia, mas não é, então vamos lá. Então vamos lá. E se dá pra mexer, ok, vamos tentar mudar. Mas se é o que eu tenho no momento, é o que eu tenho no momento. A minha filha caçula, quando leu O Pequeno Príncipe, ela tinha que fazer um cartaz e no final ela tinha que fazer uma frase de impacto. E ela escreveu, assim, ela devia ter, sei lá, uns 10 anos. E ela escreveu assim, cada um dá o que tem. Não é simples. É isso. Adorei. Porque é isso mesmo. É isso aqui que eu tenho agora. Gente, amei. Bom, perfeito, né? E basta. Adorei, manda beijo. Super profunda. Super profunda, em poucas palavras. Cada um dá o que tem. Gente, eu amei. Eu peguei... Eu tô doente até hoje. Isso aqui é de carnaval, viu? É? Brincou muito de carnaval? Mas eu trabalhei do que brinquei. Mas se bem que o meu trabalho no carnaval é brincar também. Que delícia. Então, eu fiz as duas coisas. A gente pôde cobrir o carnaval com os bloquinhos do carnaval. A pista de bar que tá voltando e aos áureos tempos. Tá voltando a pegar força aí. E aí, a gente cobriu todos os dias. E aí, acabei que... pegando, esquenta, esfria, não sei o que, aquela chuvinha que ficou um pouquinho, né? E aí a gente ia com uma câmera, um microfone, andando pra tudo que é lado. Aí eu fiquei com esse coffee aqui. Eu vi alguns sintomas. Peraí. Vai abrir aqui com a ajuda de Deus. Aqui, ó. Alguns sintomas que podem indicar que a pessoa precisa de ajuda. Como você disse já alguns. E tem depois um que eu queria até conversar. Que eu acho que você respondeu sem eu perguntar. Que eu fiquei assim, nossa, mas isso... né? Então tem alguns aqui. Problemas de articulação da fala. Aquisição lenta de vocabulário. Falta de interesse em ouvir histórias. Dificuldade em seguir rotinas, né? A hiperatividade, atraso no desenvolvimento global, dificuldade de adaptação. Essa dificuldade de adaptação, eu acho que é uma das coisas que mais deixa a gente de cabelo em pé, não é? Então, essas questões todas que você disse, a gente trabalha lá na PAI, agora eu vou falar um pouquinho da PAI. Vamos falar da PAI, sim. Lá na PAI, quando eu cheguei lá na coordenação, a minha chefe, né, que é a nossa diretora, que é a Daniela, ela dá muita autonomia pra gente fazer o que a gente acredita. E isso é incrivelmente bom. Nossa, benéfico no último. E incrivelmente assustador também, né? Mas enfim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar com a parte motora. No caso da PAI, a gente tem as crianças com dificuldades motoras, né, com dificuldades visíveis, porque eu sempre falo isso, que as nossas dificuldades estão invisíveis. Ninguém vê que eu não sei fazer empadinha na minha vida. Mas eu não sei fazer empadinha. Mas assim, as dificuldades... Fique claro que você não sabe fazer empadinha. Não tenho. Então, não tenho vontade de aprender, porque acho que se eu tivesse muita vontade de aprender, talvez eu aprendesse. Eu acho que não sim, ia ser uma bem desse jeito. Não ia ser uma empadinha linda, mas ia ser uma empadinha. Horas. Mas a gente precisa trabalhar, assim, desesperadamente a parte motora dessas crianças. Eu trabalho com uma TO, a Isabela, beijo pra você, Isabela. Ela sempre fala assim, tá com dificuldade na fala. Elas acham que botar na fono resolve. Não necessariamente. Às vezes aquela criança precisa trabalhar questões motoras. Então, é muito importante que as crianças hoje em dia larguem um pouco isso daqui. O bendito do celular. Com o corpo. Porque estamos criando, tem um artigo que fala isso, em algum lugar, eu não me lembro onde, que chama... Estamos criando analfabetos motores. E isso é muito sério. Porque a gente, Piaget já falava isso, a gente aprende primeiro com o corpo. A criança não fica lá se mexendo, depois ela vai descobrindo o ambiente. Ela precisa
trabalhar o corpo. Ela precisa saber o que é em cima, o que é embaixo, o que é do lado, o que é... Todas essas questões, esses nomes, né? Essas nomenclaturas que a gente usa, a criança precisa aprender. Ah, mas ele é muito esperto, ele sabe lidar com o celular. Ótimo, eu não duvido disso. Não tô falando que ele não é esperto e nem que ele não sabe mexer. Tô falando que talvez, não é uma regra, Sim. né? Mas muitas vezes a gente vê isso. Que talvez essa pessoa precise trabalhar a questão motora. Então, colocar ela na rua, para brincar na rua. Hoje em dia, os pais também estão muito apavorados com segurança. Sim. Né? Então, o que a gente fazia antes de eu fui criada em cima de uma árvore. Gente. Ai, eu também. Esfolando aquele bendito do dedão que nunca curava. Toda hora. A tampa do dedão nunca parava do lugar. E eu tenho um irmão. Ai, que delícia. Que então, aí era amigo de arte. Só brincar. Aquelas brincadeiras de correr, de não, subir. E era homem, né? Era 2 homens depois de mim. Nossa. Então, depois eu teve uma irmã, mas aí eu sou muito mais velha que ela, não cheguei a brincar muito com ela. Mas brincava muito com meu irmão, que é o Gustavo, que a gente brincava muito. E era brincadeira de menino, né? Que hoje nem pode falar muito isso, que é brincadeira de menino. Mas é que eu gostava muito de brincar de boneca. Mas ele jamais brincou de boneca comigo. Então eu tinha que brincar de Tarzan, Que delícia, eu adoro. Uma delícia! Eu agradeço muito ele, porque talvez se não tivesse sido ele, eu tivesse ficado no quarto só brincando de boneca. Eu não teria trabalhado muitas questões motoras minhas. Mas hoje em dia, a gente precisa lembrar que as crianças precisam trabalhar com a perna, com o braço e não só com o dedo. Isso é uma ótima dica. Essa questão, todas essas questões que você falou, Sim. se a gente fizer uma boa avaliação com a questão motora dela, a gente pode falar se é uma questão de fonoaudiólogo, se é uma questão de dificuldade de aprendizagem, ou se é uma questão apenas da gente trabalhar o motor. E aí os pais também fazem isso. Nossa, eu não posso, a questão da segurança, realmente a gente sabe que é muito mais perigoso, violento hoje do que era há alguns anos, né? Quando a gente era criança. Com certeza. Então, por isso que eu falei alguns anos, entendeu? Pouquíssimos anos atrás. E aí, mas, porém, você quer largar a criança na rua, você não quer olhar não, né? Não. Né? Não quer olhar não. Aí a gente começa a ver, não, mas eu não posso deixar porque é muito perigoso na rua. Eu falei, olha, meu filho, fica na rua. Ah, você deixa? Eu fico, bota a cadeirinha assim, ó. E olha a criança brincar na rua. É o tempo que você tem, é meia hora, que legal. É uma hora e meia, não sei. Isso né? tá faltando muito. Então tá faltando, porque a gente só quer que a criança vá. Antigamente eu brincava na rua de casa, minha mãe não ficava olhando, às vezes saía de noite, porque era aquela prosa boa que tinha com os vizinhos, né? Todo mundo sentava ali e tal. Mas de ter que me olhar mesmo na rua, porque é muito perigoso, não. Mas hoje em dia a gente tem que olhar, né? Então a gente tem que se prestar a isso. A gente fica muito colocando, eu falo que eu tô com uma dó das crianças ultimamente, porque a gente tá com essa mania de jogar todo o abacaxi no colo da criança. Toda a responsabilidade está em cima dessa criança, gente. Ah, mas a criança fica no celular, a criança não quer brincar, a criança isso, a criança aquilo, a criança... Eu falei, olha, ela tá descobrindo, e é isso que ela tem, né? Então, assim, faz parte, a gente tem que fazer parte dessa descoberta, né? E mostrando, lá em casa você pode brincar com o celular e mostrar que é legal. Porque a gente, porque é legal, né? Se a gente começar, isso aqui é ruim, porque não sei o quê, ele vai jogar e fala assim, não é ruim, ela tá mentindo pra mim. Né? Então, assim, é gostoso, mas você não precisa ficar o dia inteiro fazendo isso, não deve ficar, né? E mostrar os malefícios esses dias. O feriado do carnaval, eu tive que fazer isso de novo. E é tão legal quando a gente tem esse papo reto com a criança, porque eles entendem muito mais do que só... Que a gente imagina. Porque a gente fica só o não pode, não tem o porquê, não tem nada. Fica um autoritarismo muito grande, né? E aí eu falei, vamos voltar. Né? Aí eu já sempre converso, peguei, eu falando com ele, eu falei, filho, olha aqui, tem uma luz azul no celular, a gente descobriu que o celular tem luz azul. E aí ele foi ouvir os malefícios que essa luz azul, ela causa. Então foi falando um monte de coisa, ele falou assim, não, mas ficar cego pra sempre também. Ah, mas eu já fiquei tanto tempo. Eu falei, filho, mas você viu a sua avó? Minha mãe fez agora um tratamento, uma cirurgia no olho. Aí eu falei, então, mas não é de um dia pro outro. A gente vai usando de forma errada, e isso vai chegar uma hora que você vai ter que fazer.
né, vai acontecer alguma coisa muito séria. De pouquinho em pouquinho vai acontecendo alguma coisa muito séria. Que a gente não percebe. Então, assim, de lá pra cá, ele mesmo já deu uma maneirada. Então, é legal a gente mostrar essa responsabilidade, mas não jogar ela inteira no colo da criança. Nem tem como pegar toda essa... Não tem essa maturidade, né, pra isso, coitadinhos. Então, assim, o que eu ando muito assustada é isso, é que a gente tá pegando muitos abacaxis todos, a responsabilidade toda, e jogando pra criança. Ele não quer, ele só fica ali, não aceita. Mas o que você tá fazendo pra isso? Você tá mostrando outras brincadeiras? Você sai, porque o pai não quer mais ir na pracinha, o pai não quer mais sair pra andar de bicicleta, passear, não quer mais. Então, assim, né, coitadinho, eles acabam sendo reféns daquilo ali, aquilo que ele tem. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente tá produzindo, assim, um problema, né, futuro. Talvez que nem exista. Que nem existe. Ai, que judiação, gente. É muita judiação. Então, a gente realmente tem que pensar. Sem medo de pensar, né? É o pensar sem medo de pensar. Bom, pode falar, é isso mesmo. É isso, amor. Psicopedagogia de novo. Olha, eu acho que eu vou mudar de profissão. Tô me sentindo um pouco um veia psicopedagoga. Mas a mãe tem que pensar assim, né? A gente precisa de ajuda. Não só a mãe, né? O pai também. Né? A gente joga isso, né, pra mãe, a gente a mãe. Pega tudo pra gente. Né? Pega. Mas o pai também. E quem mais tá ali, né? Às vezes não é nem o pai e a mãe, mas é o responsável, né? Daquela criança. Exatamente, né? É quem tá ali, né? Quando a gente quando alguém vai te procurar como psicopedagoga, tem idade? Não. Isso é lindo também, né? Porque não tem idade pra aprender. Tem idade pra aprender? Não tem, né? A gente não vai parar de aprender nunca, né? Então, eu atendo criança. Eu atendo bastante criança em idade escolar. A maioria, principalmente na área da alfabetização. Mas eu atendo um senhorzinho de mais de 70 anos. Quem que é essa gostosura? Pode falar? É meio antiético, eu acho, né? Talvez eu não, Mas a gente vai mandar beijo. Um beijo. A gente vai mandar beijo pra você, meu amor. É uma fofura. Que legal. Parabéns. E é até muito legal, porque às vezes a gente acha que já passei essa idade escolar, não. Então eu não posso procurar um psicopedagogo. Não, não assim, até preciso. assim, a psicopedagogia, ela abre esse leque, eu acho que é bem legal da gente falar, que ela atende tanto criança quanto jovem. Por exemplo, eu já atendi uma dentista que entrou no mestrado e ela estava com dificuldade para terminar o mestrado e ela me procurou para trabalhar essa questão com ela. Então, assim, não tem limite de idade, né? Uma pessoa, um senhorzinho, olha, eu tô ficando velhinho, eu quero exercitar minha mente para eu evitar o máximo que eu puder de ter um Alzheimer, de ter... Olha, que eu não tô legal. falando que a psicopedagogia cura isso, não é isso. Mas ela pode, na intervenção, ela pode minimizar muitas questões que eu acho que a gente tem que usar, já que tem, né? Acho que é uma das ferramentas de prevenir até, né? Exatamente, de prevenção. Olha que legal, gente. É muito gostoso. Olha que eu fiquei pensando numa coisa. O professor, vamos falar com o professor, porque a gente fala muito da família, né? Vamos falar então um pouco do educador. O educador, quando é a hora, ou então quando o educador percebe, quando tá dando já esses sinaizinhos de que ele, como educador, dentro de uma sala de aula, né? Porque ele tem outros alunos também ali, né? Quando é a hora desse educador, de repente, dar essa dica para a escola ou para a família, que aquela criança, ou aquela pessoa, aquele aluno, ele precisa de uma ajuda extra ali, além do educador de psicopedagogia, psicopedagogo. Então, eu acho que antes de eu ser psicopedagoga, a minha formação é professora, né? Eu sou professora, fui professora um bom tempo. Então, assim, como professor, o que a gente tem que ter é sensibilidade. A gente tem que ter sensibilidade de perceber se é alguma coisa, alguma questão da criança ou se é alguma questão minha. Se eu tenho alguma coisa ainda que eu possa fazer para aquela pessoa. Aí depois disso, você tenta tudo. Às vezes é o caso até de você conversar com a sua coordenadora ou com a sua diretora, né? Não sei, cada escola tem um nome. Talvez, às vezes, de trocar essa criança de sala antes de encaminhar ela. Eu lá na PAI, a gente recebe muito encaminhamento de criança
que talvez não precisasse, se fosse visto. Você vê isso trabalhando a criança ali, você vê que às vezes. Não tô falando que é sempre. Sempre, né? mas sim, acontece algumas vezes de criança que vai para fazer uma avaliação e a gente não percebe nada. Então, o que será que está acontecendo? Né? Eu não tô falando aqui que a professora tá errada, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas eu tô falando que, assim, que talvez a gente possa olhar de novo para aquela criança. Porque tem isso, né, Drica, da gente embirrar. Né? A gente é humana. A gente, ai meu Deus do céu, eu não consigo, e aí a gente não quer aquela criança. Mas eu sou adulta, eu sou a profissional, sou eu que tenho que fazer alguma coisa, né? Não posso esperar que alguém venha resolver o problema e tire o problema de mim. Exatamente. Aquela criança não é um problema, legal. aquela criança é uma criança. Sim. Né? O problema nem sempre tá lá, às vezes o problema tá em mim, muitas vezes tá em mim. Muitas vezes tá na gente. É. E eu acho muito legal, eu vou até já abrir um parêntese aqui para falar sobre isso. Eu já passei por algumas situações que a grande maioria dessa situação já está se resolvendo, graças a Deus. Mas realmente, assim, e eu ando muito pelas escolas, né? Porque eu faço teatro também, então eu tô sempre andando muito pelas escolas. E aí. Nós vamos conversar, você vai lá na praia. Você considere-se já aceito. Não sei que convite que é, mas eu já aceitei, já quero. E aí, eu já andando por ali, e eu já passei por isso dentro da escola, como mãe, que várias vezes, né, quem tá ali na escola, o responsável, ele joga muito assim, hoje em dia eu vejo assim, exatamente isso. Ah, não dou conta disso, manda pro psicólogo. Ah, o caso dele não tá se tocando, não tá... Se você já não entrar, ou seja, se a criança já não entrar, sair daqui, já ia entrar na escola, já seguir no mesmo fluxo, já começa assim, ah, não, ela não segue isso aqui, ó. Você tem que procurar isso, tem que procurar aquilo. Já ouvi até assim, olha, eu acho que tem que aumentar o medicamento da criança. Então, assim, até médico a pessoa também já virou, entendeu? Então, assim, ó, eu acho que às vezes um aumento muito sério. Né? Você já conversou? Será que não tem que aumentar essa medicação? Será que não precisa de uma medicação? Ah, então, assim, a gente ouve muito isso. Então, assim, uma dica é sempre legal essa coisa da família, da escola, do professor, né? E tudo mais. E aí a gente fica atento a isso, porque quando é exatamente o que a Teisa falou, né? Quando, de repente, o profissional, ele ainda pode fazer alguma coisa, o profissional educador, né? O professor que está ali, ainda pode fazer alguma coisa pela criança, né? Ali dentro da escola, sem uma ajuda externa, vamos dizer assim, né? E aí fica até um pedido aí para os nossos educadores que estão nos ouvindo aí, fica esse pedido, né? Acredita mais um pouquinho, né? Dá mais uma chance. Dá mais uma chance, porque às vezes a gente pode se surpreender muito, né? Até mesmo com a gente. É, sim. Não é? Não, e aí quando você consegue fazer alguma coisa para aquela criança que você estava achando que não tinha jeito, o mérito é todo seu. Ai, que lindo. Não é? É. Porque o mérito é todo seu. Isso aí eu falo, eu trabalho com algumas professoras, né, lá na PAI. E como eu falei no começo, eu sou apaixonada por alfabetização. E aí, quando eu fui para a PAI, eu levei uma metodologia para a gente usar lá. E aí uma professora, logo que começou, ela foi a professora que iniciou. A gente fez a sala dela tipo uma sala piloto, assim, pra gente ver. Sim, e ela legal. quase todo dia, ela ia lá na minha sala e falava, Thaís, não vai dar certo, eles não vão aprender. Mas ela é uma professora excelente, que eu falava pra ela assim, vamos tentar mais um pouquinho. Parecia que não ia dar certo. Porque ela queria ver a coisa andando e demorou um pouquinho pra começar a andar. Mas andou. Ah, que lindo. E aí, o mérito é de quem? É todo da professora. É todo da professora. Foi ela que fez. Aí um beijo pra Elza, que foi ela que fez isso. Beijo pra Elza. Porque assim, a gente trabalha lá, eu trabalho com professoras de ponta, eu acho lá na PAI, eu tenho professoras maravilhosas. A equipe da PAI inteira é maravilhosa, né? Eu gosto muito, fico muito feliz de fazer parte daquela equipe lá, porque é uma equipe bacana mesmo. Tanto lá na educação, quanto na saúde, na assistência social, é uma equipe bacana.
Falando em pai, posso abrir um parêntese? Claro que pode. É que agora, a gente vai entrar agora em março, a gente começa com o nosso tradicionalíssimo passeio ciclístico. Estamos esse ano no 44º ano, acho que 44 anos. Se não me engano, é 44º ano do passeio ciclístico. Então é já que a gente vai estar na rua já vendendo nosso bilhetinho. Vendendo o bilhetinho. Quem não comprou já o bilhetinho da PAI? Eu compro sempre, que tem uma amiga que trabalha lá e mora lá perto de casa. Eu tô proibida de comprar de outra pessoa, tá? Entendi. Não, mas pode comprar da sua amiga. Tô proibidíssima. Ela já proíbe todo mundo. Compra de mim, hein? Sua amiga. Ela já... A Roseli. Roselia! Ela era amiga, ela é filha da amiga da minha mãe, né? E aí ela sempre passa por lá, a gente já ficou amiguinha também. Então ela sempre fala, compra de mim, hein? A gente tá proibido. Lá na Boa Vista ninguém pode comprar de outra pessoa, não. Você compra, e ela vende pra todo mundo. Não, mas é porque a gente, todos os funcionários têm no mínimo 200 bilhetes, não, 100 bilhetes pra vender. No mínimo. No mínimo. Mas vende muito mais que isso, não vende? No vende, todo, tem vende? gente que vende. Os pais também, a gente pede uma colaboração pros pais. Sim. E a gente sai na rua com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. É porque tem que ser com a cara e com a coragem mesmo. Cara de pau que a gente vende. Fica lá na praça também uma tendinha, é lá no né? Florarte, na Florarte, né? Que também é super parceira, super né? Super parceira. É bom você falar isso porque a Florarte, desde o início, né, que é parceira, ela abre a tenda, ela abre o espaço pra gente. Sim. Eles fazem toda a parte da organização, de arrumar os brindes, né, e tudo isso. E nossa, a gente é uma delícia. Dos bilhetes. E eu vou todas as vezes. Queria chamar você pra chamar a Daniela, nossa diretora, pra vir aqui pra falar do passeio. Uai, já vou até anotar, que é pra não esquecer. Considere chamar. Eu vou colocar aqui, porque eu gosto de anotar nessa urna. Pra falar do passeio. Ela é mais indicada pra falar do passeio. Vamos conversar. Tem que colocar a paz, senão depois a gente pergunta qual Daniele. Depois eu deixo o telefone dela. Fechou. Fechou. Amores, nosso amor e amores, nosso tempo tá esgotando aqui. Aí, ó, viu? Tinha mais um monte de perguntas. Vai ter que voltar a fazer parte 2. Claro que não dá tempo. Depois eles brigam comigo e falam, você fica muito tempo no ar, Drica, tem que respeitar o tempo. Mas não tem jeito, é muita coisa. É, muita coisa. Muita coisa. Então, mas a gente faz a parte 2, não tem problema. Não tem problema. Mas olha só, pra gente terminar, eu gostaria muito que, se pudesse deixar uma... A gente tira casquinha, viu, dos entrevistadores aqui. A gente tira casquinha mesmo. Se pudesse deixar algumas dicasinhas, né? As dicasinhas eu adoro. As dicasinhas aí pros responsáveis, principalmente para quem tá ingressando na vida escolar, né? Tem muita mãe aí com frio na barriga, tem muito responsável com friozinho na barriga. Ai, vai se adaptar, não vai. Ai, é muito pequenininho. Ai, meu Deus, né? E para aqueles também que estão mudando de turminha, mudando de escola, saindo do ensino fundamental, indo pro médio, né? Ou da educação infantil, indo pro fundamental. Indo pro fundamental. A que a gente percebe mais dificuldade, né, nessa adaptação é quando sai do infantil e vai pro fundamental, que daí você entra na carteira, tem que copiar a matéria. Nossa, é verdade. É um sofrimento. Mas a dica principal... Vamos na nossa dica. Que eu acho, assim, mais importante é assim, o filho, ele é espelho da mãe, né? Então, se a mãe tá ansiosa, o filho vai ficar ansioso. E veja bem, não tô querendo também que ninguém se sinta culpada. A gente só pode fazer dar uma olhada na gente, para ver que jeito que a gente está passando a ansiedade da gente pro filho da gente. Então, o filho precisa aprender a confiar na escola que a mãe escolheu. A mãe não, os pais, né? Sim. Os responsáveis escolheram para aquela criança. Se a família não confia na escola, o filho vai sentir dificuldade, porque a criança, ela percebe tudo. E isso independe de criança de escola regular ou de escola especial. Ela percebe tudo. Então, a dica maior que eu posso dar, assim, que eu acho que é importante, é assim, você tá com alguma dúvida, vai na escola, conversa, pergunta o que acontece. Se a professora, você não foi com a cara da professora, vai saber, né, conversar com ela, pede um horário para conversar com a professora, porque aí muitas coisas a gente resolve na conversa adulto, mesmo, né? Ali. Na questão adulta ali, os adultos mesmo, eles resolvem as questões, e na hora que essas questões estão resolvidas, a criança
se encaixa Vai ali e fica sentir feliz, isso, né? E isso é uma super dica. Hora da prova, eu fico assim, eu fico mais nervosa do que o meu filho. Eu acho que todos os pais, né? Todos os responsáveis é assim. Mas uma coisa, eu fico assim, super orgulhosa de mim, gente. Eu fico orgulhosa. Por conta, assim, eu nunca passei isso. Eu sempre me policio, não só na questão das provas, né? Mas qualquer problema que eu tô vendo que ele tá tendo ali, sempre é isso. É o âmbito adulto, a gente tem que saber, às vezes, dividir, separar essas duas coisas, né? Se você perder a estribeira, ele vai perder também. Ele vai perder também. Não pode perder. É. E aí eu sempre faço, eu fico assim, gente, é semana de prova, vamos lá. Vamos estudar. Eu fico tranquilíssima. E ele, pra ele, né? Mas por dentro eu tô assim, nossa, acaba logo essa prova, vai. Ai, já foi menos uma, vou lá e risco. Ah, que bom, menos uma. Você tem um calendário de prova do seu filho? Aí eu risco, já foi. Não, eu risco no calendário mesmo de casa, da cozinha. Risco lá, já foi. Ai, gente, na hora que passa, eu falo, ai, que bom, passou. Mais uma, né? Já foi mais um bimestre, que ótimo. E ele sempre me dá essa alegria de sempre ir muito bem. E aí mas ele, você vê eu e vê ele vai numa boa. Ele adora a semana de prova, principalmente porque ele não é muito de gostar de registrar. Ah, ele não precisa copiar. Então, ele memoriza muita coisa, né? Então, ele ouve muito, memoriza muito rápido as coisas. É. E aí, ele não gosta, mas eu fico firme ali no registro, né? Se deixa de registrar alguma coisa na escola, a gente pega o caderno em casa, ele vai registrar, com certeza. Mas tá tudo ali gravadinho, sabe? Então, assim, ele adora. Aí, na época da escola, das provas, então, a professora já dá aquela suavizada, né? Na aula, né? Porque já teve aquela hora de prova, então ela vai fazer mais coisas mais dinâmicas. Então ele adora a semana de prova, pra ele é maravilhosa. Ele ama a semana de prova. E eu fico assim, e ele tranquilão, ele ama a semana de prova. Ele ama. Vai uma beleza. Então, assim, realmente é isso, né? A gente aprender a resolver as coisas que é da nossa responsabilidade, não passar muito para a criança, né? Para que ela possa... Principalmente. E deixar ele passar um perrenguinho. O perrenguinho não faz bem. Não adivinhar que ele tá com fome, não adivinhar que ele tá com frio. Eu sempre falo isso também. Deixe para ele buscar a aprendizagem. Ela tem essa... a gente fala muito dessa comparação entre a alimentação e a aprendizagem. A aprendizagem, ela é de dentro para fora. Então, você precisa aprender a buscar qualquer coisa, né? Então, a buscar um alimento, que é a primeira coisa, né, que a gente aprende a querer. Então, se ele aprende, ele entende inconscientemente que ele precisa buscar as coisas, que as coisas não vão vir de graça. Então, tem que fazer um esforcinho. Um esforcinho, né? A gente mostra que tem que fazer esse esforcinho, né, gente? A gente faz coisa absurda, gente. Mãe é uma coisa... Eu não sei. A gente fala mãe porque assim, a mãe é pior do que o pai, né? Que me perdoem. A mãe é pior do que o pai, 1000 vezes. Mas muito. O pai já tem esse lado mais tranquilo. Muito né? bom. E a mãe, ai meu Deus, eu vou fazer, mas será que dá certo? Se não der certo, é coitado. A mãe queria. Então, essa questão da segurança que você fala do celular, porque às vezes é muito mais prático para mim deixar meu filho quietinho na televisão, no celular, do que deixar brincando, porque pode machucar. Aí eu tenho que levar no hospital, vai dar uma trabalheira medonha. Se ficar aqui, vai ficar quietinho, não vai me dar menor trabalho. Pronto. Eu sei onde que tá, ó. Eu só olho aqui pro lado, tá ali. Então, brincar, arranca o tampo, tem que às vezes dar ponto, né? Muito mais complicado. Não, deixa estourar o dedão, gente. Meu dedão tá aqui, eu já estourei ele muitas vezes da infância, ele continua aqui lindo, ó. Não, mas é difícil mesmo. Não é fácil, difícil mesmo. Não é fácil. Eu era mãe, a gente vai aprender. E também a gente aceitar que a gente não nasce sabendo as coisas. Não, de jeito nenhum. Que a gente tem essa culpa também de aprender o tempo todo. Que bom. Eu tinha isso, gente. Eu já fui a mãe de acordar. Hoje em dia eu ainda acordo 3 vezes na noite. Pra ver ele? Não pra ver, mas eu acordo, porque eu já acostumei. Por quê? Lá, quando ele nasceu, quando ele era bebezinho, eu acordava, ver se estava descoberto, pra ver isso, pra ver aquilo outro. Foi passando o tempo e eu ainda cobria. Ai, descobriu. Juro que eu falei, não, gente, não dá pra viver. Mas aí, na hora que não dá pra viver desse vai jeito. Levantar e vai puxar a cobertinha. Foi que ele começou a fazer. Com o tempo, né? Não tem ninguém mais pra puxar cobertinha, então faz isso, né? Mas aí você fica assim, ai, mas aí não vai puxar cobertinha, e se não puxar, vai ficar com frio. Aí vai pegar uma pneumonia, vai ser minha de pegar. Não,
calma, vai dar tudo certo. É E difícil. dá, né? E dá. Dá muito certo. Gente, eu amo a psicopedagogia. Que delícia a gente entender, né? Faz toda a diferença a gente começa a conversar e as coisas vão clareando na cabeça da gente, né? O que não é uma boa prosa? Não é? É isso aí. Que delícia. Vamos deixar contato seu e tudo mais. Quem achar que é legal, é momento de procurar, ou já foi indicado que procura uma psicopedagoga, estamos aí com a Teísa Rosa, nossa pedralvense. Pedralvense, com muita alegria. Com muita alegria. Como que te acha, meu amor? Então, eu trabalho na Clínica Reintegrar, lá é 3622-5037. E o meu telefone, que é 99969-2090. Se quiser entrar em contato comigo, suas ordens. Que ótimo. Tá em muito boas mãos, vocês já perceberam. Meu amor, muito obrigada. Não posso esquecer que a gente falar do Estúdio Ultravioleta aqui com a gente também, viu? Da Alzira. O Estúdio Ultravioleta tem promoção, Laninha, essa semana, será? Ainda não passou, né? Então tá, se tiver eu falo aqui, mas que tá sempre com um preço super bacana, né? Tendo promoção ou não, é que a gente gosta de promoção, né? Adoro uma promoção. A gente gosta de uma promoção, mas quando não tem promoção, tem preço bom também no Estúdio Ultravioleta, fazendo sua maquiagem diária, né, do seu dia a dia, ou para um evento mais pomposo, falou com o Estúdio Ultravioleta. Telefone 991266737, 991266737. Você pode mandar sua mensagenzinha também e consultar os preços, os serviços e tudo mais. Tá bom, meus amores? Agora sim vou te agradecer. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite de estar aqui. Eu que agradeço. E aí, agora a TV Itajubá ficou de portas abertas pra você. Viu? Vamos voltar, porque tem coisa boa. Tem parte 2, 3, 4. Que delícia, né? E que simpatia que você é. Você também. Simpatia, obrigada. Vamos agradecer também quem? Nossa, sumiu o nome da mulher. Não posso esquecer. Jesus Cristo. A Fabrícia. A Fabrícia. A Fabrícia Biaso, que nos apresentou. Né? Um beijo, meu amor. Beijo, Fabrícia. Fabrícia é uma querida. Ela é uma maravilhosa, querida. gente. Maravilhosa. Uma super profissional. Super. Mulher, uma super amiga amiga. Aí, ó. Tá vendo? Logo ela vai estar aqui também. Logo ela vai estar, né? Falando de alguma coisa. Tem planos, gente. Tem muitos planos. Minha cabeça voa demais. Só o tempo que não dá, né? Então, é pequeno, né? É pequeno. Só o tempo que não dá. Mas a criatividade é boa, né? Que bom, né? Que bom nós. Meus amores, nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Lembrando que essa semana vamos falar de volta às aulas, ok? Cada dia com um profissional diferente. Hoje nós falamos com a Teísa Rosa, que é psicopedagoga, explicou um pouquinho pra gente, né, sobre a psicopedagogia e os seus conceitos, né, os sintomas e tudo mais. Quem quiser, quem entrou agora, quem viu só um pedacinho, quiser entrar mais tarde, até pra você poder nos ver daqui. Você pode entrar pela TV Itajubá, vai ficar tudo retido aí na página do Facebook. Daqui a pouco está no YouTube, certo, Laninha? No site também, gente, é muita coisa. E no aplicativo, pode escolher. Pode escolher a melhor forma, certo, meus amores? Eu vou agradecendo a presença de vocês e até amanhã. Tchau, gente. Até mais. Obrigada também.